capítulo 13 começa falando do amor que Jesus tinha por seus discípulos e continuaria tendo até terminar o que veio fazer aqui. Nós costumamos ler a Bíblia para encontrar nela o que devemos fazer para Deus, quando o seu principal objetivo é mostrar o que Deus fez por nós. No versículo 3, Jesus diz que sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Acaso você conhece mais alguém em cujas mãos Deus tenha depositado todas as coisas? Se Deus depositou nas mãos de Jesus todas as coisas, isso inclui também o destino do mundo e das pessoas, e você é uma delas. Jesus veio ao mundo com dois objetivos em mente. Um foi o de resolver a questão do pecado, que arruinou a criação e poderia manchar a reputação de Deus. A glória de Deus estava em jogo e isso ele precisava resolver. Nesse sentido amplo de sua morte, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo sacrifício de si mesmo. O outro objetivo era salvar você por intermédio do mesmo sacrifício. Entenda que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado do mundo. E a palavra pecado aqui é singular. Mas ele morreu também para levar sobre si os pecados daqueles que creem nele. E pecados aqui é plural. A obra de Cristo é universal, mas o perdão é individual. Somente os que creem em Jesus podem desfrutar do perdão de seus pecados. Você pode alegar que nem existia quando Adão pecou, mas você herdou o pecado de Adão mesmo assim. Como se fosse a herança maldita, recebida de um avô traficante. Você tem feito saques frequentes da droga que ele deixou enterrada no seu quintal. Todos os dias você peca. O que você fará quando lhe pedirem conta disso? Dirá que é inocente? Mas veja que você também não existia quando Jesus morreu. E agora pode receber os benefícios daquele sacrifício. Assim como o pecado e a morte vieram por um só homem, a ressurreição e a vida podem ser suas, graças a um só homem. Por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, mas por um só ato de justiça veio a graça para quem quiser. Por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A morte de Jesus, pagando preço por seus pecados, aconteceu há 2000 anos. Mas o perdão de seus pecados você recebe no momento em que crê em Jesus. Na cruz ele morreu por todos, porém pagou o pecado de muitos. O que isso significa? Que nem todos serão salvos, mas apenas os muitos que creram nele. Na parábola do tesouro escondido no campo, o homem compra o campo inteiro, só por causa do tesouro escondido nele. Se você crê em Jesus, você faz parte desse tesouro. Nos próximos 3 minutos vamos entender melhor quem é este que saiu de Deus e agora estava prestes a voltar para Deus. Para entender o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João, que Jesus havia saído de Deus e ia para Deus, veja o que Paulo escreveu aos Filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra tradução diz que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que significa isso? Bom, Jesus foi e sempre é e sempre será Deus, em todos os aspectos da sua pessoa. Este é o significado de ser igual. Mas é preciso distinguir entre a pessoa e a posição que ocupa. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo de que não poderia abrir mão. Assim, ele deixou a posição que ocupava sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como diz João em sua epístola. Ao chegar em casa, um policial tira o seu uniforme, despindo-se assim de sua posição oficial, mas sem perder a sua natureza humana. Ao vir ao mundo na condição humana, Jesus despiu-se de sua posição excelsa para assumir a posição de um servo, porém sem perder a sua natureza divina. Se você leu o clássico O Príncipe e o Mendigo, irá entender que o príncipe em momento algum deixou de ser quem ele era. Ele apenas desceu momentaneamente de sua posição real ao trocar de roupa com um mendigo. Ao assumir a posição de um mendigo, ele precisou se submeter às autoridades que antes estavam sob o seu comando. É por isso que vemos Jesus dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, o Pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10 ele diz, eu e o Pai somos um. Ao assumir o papel de homem, Jesus, o Filho eterno de Deus, ficou durante 30 e poucos anos numa posição hierárquica inferior ao Pai, mas sem deixar de ser Deus.
Era só assumindo essa condição humana que ele podia descer à morte no lugar do pecador. Por isso a passagem em Filipenses continua dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare que aquele que saiu de Deus desceu 7 passos. Primeiro, não se apegou à sua posição. Segundo, esvaziou-se. Terceiro, tomou a forma de servo. Quarto, fez-se semelhante aos homens. Quinto, humilhou-se. Sexto, foi obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Então, ao voltar à sua posição original na glória, agora como Deus e homem, nós o vemos subindo 7 passos. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Segundo, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão terceiro, nos céus. Quarto, na terra. E quinto, debaixo da terra. E toda a língua, sexto, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E sétimo, para a glória de Deus Pai. Nos próximos 3 minutos vamos falar um pouco de água. Lavar os pés era um ritual comum entre os judeus que voltavam da rua ou entravam em casa de alguém, de alguma outra pessoa. As pessoas andavam descalças ou de sandálias em ruas poeirentas e terra, e os pés ficavam bastante sujos. O costume de lavar os pés tinha um caráter até bem prático. Além disso, lavar os pés de um visitante era também uma forma de expressar boas maneiras, mas entre os ricos, isso era feito por um escravo, não pelo próprio dono da casa. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus desce à posição de um mero servo e lhes ensina uma lição. Como eu vos fiz, façais vós também. A lição é óbvia, mas o significado da passagem toda nem tanto. Primeiro, quem está lavando os pés dos discípulos? O mesmo Jesus que saiu de Deus e em breve voltaria para Deus. Ele desceu de uma posição tão elevada que homem algum poderá jamais alcançar. Jesus não apenas desceu do céu, para onde promete levar os salvos, mas Efésios 4 diz que ele subiu acima de todos os céus, que é o seu lugar de origem. Paulo explica assim a ressurreição e ascensão de Jesus. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Percebe a extensão do que Jesus fez? E, no entanto, aqui nós vemos este ser eterno e sublime pondo-se abaixo dos pobres mortais discípulos. Muito em breve, ele iria descer ainda mais. Sofreria o terror de uma eternidade de juízo infernal condensada nas 3 horas de trevas que passou na cruz antes de entregar sua vida e descer à sepultura. Para você entender o que vai acontecer agora, é preciso lembrar que a palavra de Deus é às vezes representada pela água e o Espírito Santo pela figura de um servo. Efésios 5:24 nos fala de purificação por meio da lavagem da água pela palavra. Em João 2, os vasos de pedra são enchidos de água pelos servos, a qual é transformada em vinho por Jesus. Vasos, águas, servos e vinho simbolizam, respectivamente, pessoas, palavra de Deus, Espírito Santo e vida com alegria. Ao conversar com Nicodemos no capítulo 3 de João, Jesus diz que ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. De que água você acha que ele está falando ali? Certamente não do batismo, que não tem poder de transformar uma vida, mas da palavra de Deus que é transformada em vida pela ação do Espírito Santo naquele que a recebe. Assim como a água tem o poder de limpar os pés, a palavra de Deus também tem um poder purificador. Mas você deve estar confuso, pois aprendeu que somos limpos pelo sangue de Jesus. Nos próximos 3 minutos, vamos entender o lugar que ocupam o sangue e a água na purificação do pecador. Na cena da crucificação, o soldado fere com a lança o corpo morto de Jesus e dali saem sangue e água. O sangue nos limpa da culpa do pecado e a água representa a purificação da corrupção que o pecado causa em nós. Já ouviu falar do hino Rocha Eterna? No original inglês, o seu autor expressou muito bem o que chamou de dupla cura. Numa tradução literal, a primeira estrofe seria mais ou menos assim: Rocha eterna, ferida por mim, quero refugiar-me em ti. Que a água e o sangue do teu lado ferido me sirvam de dupla cura, salvando-me da ira e purificando-me do pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, diz que o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. E Hebreus 9 diz que o sangue purifica nossas consciências. Hebreus 10 diz para nos aproximarmos de Jesus com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos voltar agora à cena da lavagem dos pés. Ao chegar a vez de Pedro ter seus pés lavados, ele se recusa, dizendo: "Nunca me lavarás os pés." Mas a resposta do Senhor o faz mudar de ideia: "Se eu te não lavar, não tens parte comigo." A expressão parte comigo tem o sentido de andar junto com Jesus, ter comunhão com Ele. Imediatamente Pedro muda de ideia e vai ao outro extremo: "Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça." A resposta de Jesus nos ensina muita coisa. Aquele que está lavado não precisa lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. No Antigo Testamento, o sacerdote era lavado uma vez da cabeça aos pés, quando era consagrado para o sacerdócio e para o serviço do templo. Depois disso, ele precisava lavar apenas as mãos e os pés para entrar na presença de Deus. Jesus diz a Pedro que ele já está limpo, exceto os pés, e o mesmo vale para você se você já tiver nascido da água e do Espírito. Pedro aprendeu a lição, pois mais tarde em sua epístola ele escreve que somos de novo gerados pela palavra de Deus. A água da palavra não apenas nos infunde vida ao nascermos de novo, mas também nos deixa limpos para estarmos na presença de Deus. Porém, o contato com o mundo exige que tenhamos, por assim dizer, os pés lavados pela mesma palavra. Ela ajuda a tirar a poeira do mal que gruda em nós. Daí a importância de lavarmos os pés uns aos outros com a palavra. Mas ao dizer que os discípulos só precisavam lavar os pés por já estarem limpos, Jesus acrescenta: "Mas não todos. Entre eles existe um homem em quem a palavra de Deus não tem qualquer efeito. Judas. Judas ainda está sujo. E você? Precisa ter apenas os pés lavados ou ainda está na sua condição original, sujo aos olhos de Deus?" Nos próximos 3 minutos, veremos como cada um pode lavar os pés de seu irmão. O versículo 12 revela que Jesus havia tirado suas vestes antes de se agachar para lavar os pés de seus discípulos. Veja o que diz ali. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: "Entendeis o que vos tenho feito?" Nenhum de nós teria sido salvo se Jesus não tivesse tirado suas vestes celestiais para descer ao mundo e dar a vida por nós. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mostra isso e também nos deixa um exemplo. Vivemos hoje na condição de Laodiceia, o último estado da igreja em Apocalipse 3. "Sou rica e bem-sucedida", diz ela, "e não preciso de coisa alguma." Realmente assim é, se nós considerarmos os números, os templos e as realizações daquilo que é identificado como cristandade. Mas o Senhor a chama de infeliz, miserável, pobre, cega, nua. E ainda aconselha que compre ouro provado no fogo, roupas limpas para cobrir sua nudez e colírio para poder enxergar. Volta e meia, aqueles discípulos eram flagrados, comparando-se uns aos outros para ver qual deles ganharia um lugar de destaque ao lado de Jesus. Agora eles entendem que se quiserem ocupar um lugar ao lado de Jesus nesta vida, terão de se agachar e lavar pés encardidos. Ora, se eu, Senhor e Mestre, Jesus diz a eles, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Você não precisa de muito colírio para enxergar que Jesus não está falando de água e sabão. Ele não está instituindo um ritual, mas mostrando o espírito com o qual devemos agir uns para com os outros. Quando você vê altos dignitários do mundo religioso ricamente vestidos e literalmente lavando os pés de seus seguidores, pode ter certeza de que não é disso que Jesus está falando aqui. Já vimos que a água é uma figura da palavra de Deus, que todo aquele que é nascido de novo foi gerado por essa mesma água e está limpo aos olhos de Deus, e que os nossos pés ficam sujos pelo contato com a degradação do mundo. Vimos também que Jesus desceu ao mais baixo para nos abençoar. E então, como abençoar nossos irmãos? Lavando seus pés com uma bacia e um pouco de água?
Jesus nos ensina a nos diminuirmos diante de nossos irmãos e aplicarmos neles a revigorante palavra de Deus. Todas as vezes que você leva uma palavra de exortação, consolo ou edificação a alguém, em um espírito de humildade e mansidão, está praticando o lava-pés. Mas existe uma grande diferença entre ter os pés lavados e levantar o calcanhar contra Jesus. É o que veremos nos próximos 3 minutos. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus revela fazer isso porque apenas os seus pés precisavam ser limpos do contato com o mundo. No mais, todos estavam limpos por terem sido gerados de novo pela palavra de Deus, exceto um, Judas. Aqui nós vemos um apóstolo que recebeu privilégios iguais aos dos outros, porém em quem a água da palavra não tem qualquer efeito. Judas andou com o Senhor, mas tinha outra agenda. O seu pensamento e propósitos estavam focados no que ele poderia lucrar seguindo a Jesus. No final do capítulo 6 desse evangelho, nós vemos que Jesus o escolheu, mesmo sabendo qual seria a sua intenção. Lá diz assim: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. À semelhança daqueles descritos no capítulo 6 de Hebreus, Judas foi iluminado, provou o dom celestial, se fez participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, só que faltou crer, que é a condição essencial para ser salvo. Era impossível alguém assim ser renovado para o arrependimento. Depois de lavar os pés de seus discípulos, inclusive de Judas, Jesus revela existir ali um traidor, para que os outros possam identificá-lo quando chegar a hora. Ele cita a profecia do Salmo 41, escrita 1000 anos antes. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus diz: desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Ele usa novamente aqui a expressão que Jeová usou ao se revelar a Moisés: eu sou. Trair a Jesus é trair o próprio Deus. Quem faz isso não fica impune. Os discípulos nem imaginam quem é o traidor, e isso demonstra o quanto Judas era parecido com os outros apóstolos. Ninguém desconfiaria dele, como muitos hoje nem desconfiam dos lobos vestidos de cordeiro, infiltrados nos templos e canais de rádio e TV. Mas Jesus faz um alerta: quem receber aquele que eu enviar a mim me recebe, e quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por mais incrível que possa parecer, Judas havia sido enviado junto com os outros pelo próprio Senhor para pregar as boas novas. Se você se recusa a crer em Jesus por causa dos picaretas que estão por aí pregando o Evangelho, saiba que, para Deus, essa desculpa não cola. Você é convidado a crer em Jesus, o Salvador, e não em quem prega, em quem fala desse nome. Ao referir-se aos falsos pregadores, Paulo escreveu: mas que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo. Nos próximos 3 minutos, o diabo entra em Judas. Olha, esqueça o quadro A Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Naquela época e lugar, as pessoas não se sentavam em cadeiras, e muito menos todas do mesmo lado da mesa. Elas sentavam-se no chão, em almofadas ou bancos baixos, diante de uma mesa também baixa. Sentado assim, na diagonal, encontramos João reclinado sobre o peito de Jesus. Pedro faz um sinal a João para que pergunte a Jesus quem seria o traidor. Jesus revela a João que o traidor é aquele a quem ele dará um pedaço de pão molhado, talvez em azeite ou no molho da refeição. Tudo indica que isso foi falado em voz baixa, pois ninguém mais escutou. Existe um lugar onde podemos escutar melhor o que Jesus tem a nos dizer. Esse lugar é bem perto dele. Ali nós escutamos o que outras pessoas não escutam, e nós entendemos também o que os outros não entendem. Todos na sala interpretaram o gesto de Jesus como uma expressão de seu apreço por Judas. Mas João sabe que é justamente o contrário. Até aqui, Judas andou seguindo a influência de sua própria vontade e do diabo. A partir de agora, o diabo passa a ter total controle sobre ele. O primeiro salmo diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que existe um processo: andar, parar e sentar. Todo erro e transgressão começa quando escutamos os ímpios e evolui ao nos determos em seus caminhos. Quando menos esperamos, já estamos sentados em sua roda, como companheiros deles. Não podemos evitar que o diabo nos influencie por meio de coisas, pessoas ou pensamentos, mas podemos evitar nos deter nessas coisas, pessoas ou pensamentos. Se você se desviar 1 grau de sua rota, o ângulo irá se abrir até que lá na frente você acaba a quilômetros do seu destino original. Ao acalentar pensamentos sugeridos pelo diabo, Judas acaba se tornando companheiro dele e é totalmente dominado. Judas vira as costas para Jesus e sai da sala. Os discípulos acreditam que Jesus tenha dito a Judas para comprar alguma coisa ou dar algum dinheiro aos pobres. O versículo 27 diz que foi por Satanás ter entrado nele. E o versículo 30 termina com essas significativas palavras: e era já a noite. Quem volta as costas para a luz tem diante de si apenas densas trevas. Se você decidir viver segundo o conselho dos ímpios, inclusive o seu próprio conselho, acabará sendo um instrumento do diabo sem perceber. Mas, se permanecer reclinado sobre o peito de Jesus, em íntima comunhão com ele, você descobrirá coisas que os outros ignoram. Nos próximos 3 minutos, Jesus revela qual é a carteira de identidade de um verdadeiro discípulo. O clima na sala muda com a saída de Judas. Aos que ficam, Jesus os chama de filhinhos e lhes revela o que ocorre nos bastidores. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Jesus é o Filho do Homem, por ser Deus e humanidade, e glorificado significa alguém grandemente honrado. O desejo de Deus para Jesus é visto aqui como algo já realizado, e agora os discípulos sabem disso. Quando decidiu destruir Sodoma, o Senhor ponderou consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, ele não ocultaria os seus planos de alguém com quem desfrutava de uma comunhão tão boa quanto Abraão. Ter comunhão significa ter coisas em comum. A passagem em Gênesis 17 mostra que Deus não apenas revela a Abraão o que pretende fazer, como escuta com atenção quando Abraão intercede pelos moradores de Sodoma. Abraão consegue do Senhor a promessa de não destruir a cidade se nela encontrar 50 justos. Em seguida, com um sentimento de amor para com os habitantes de Sodoma, Abraão continua intercedendo. Se de 50 justos faltarem 5, não a destruirei se eu achar ali 45, responde o Senhor. Abraão insiste. 40? Não o farei por amor dos 40. 30? Não o farei se achar ali 30. 20? Não a destruirei por amor dos 20. 10? Não a destruirei por amor dos 10. Abraão parou no 10. Mas eu fico pensando se Deus teria mesmo destruído Sodoma caso Abraão intercedesse até a possibilidade de existir ali apenas um justo. Depois de salvo pela fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz, o crente é deixado aqui para ocupar o lugar que Jesus ocupou, ou seja, ser um testemunho de Deus em um mundo corrompido pelo pecado, e interceder pela salvação de seus habitantes. Esta é a carteira de identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. O amor pelas pessoas. O verdadeiro cristão ama porque Deus o amou primeiro. Ele quer que outros pecadores sejam salvos porque ele próprio, um pecador, foi alcançado pela misericórdia de Deus. O amor é uma consequência da salvação recebida, não o contrário. As religiões humanas colocam o amor como condição para se receber a salvação. A caridade do homem religioso, pode até parecer piedade, mas ela é interesseira. Ele ama o próximo porque acredita que isso irá contar pontos em sua salvação. A lei dada a Moisés dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, porém, diz aos que já são salvos: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para ser salvo? Não, mas por já ter sido salvo e não ter sido tratado por Deus com o rigor que merecia. Ao crer em Jesus, você recebe o que não merecia, que é a salvação eterna, e fica livre de receber o que merecia, a condenação eterna.
Se você acha que amor é aquilo que você vê nos filmes e romances, é melhor ficar atento ao que irá aprender nos próximos 3 minutos. O amor é algo tão antigo quanto o próprio Deus. O amor é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. O amor faz parte da essência de Deus. O apóstolo João afirma em sua primeira carta que Deus é amor. Mas como o amor podia existir antes de todas as coisas? Como Deus podia amar quando ainda não existia alguém para ser amado? É aí que entra a Trindade, uma palavra usada para explicar que Deus é um, porém em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse um só Deus em 3 pessoas pode ser claramente visto desde o livro de Gênesis. Ali Deus é chamado de Elohim, palavra hebraica plural. E ao criar Adão, Deus fala no plural: façamos o homem. Em João 17, Jesus, o Filho, diz ao Pai: me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor já era exercido no seio da Trindade, quando não existia nem tempo, nem matéria. Na Bíblia você encontra expressões como o Pai mesmo vos ama, Cristo amou a igreja, e o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além disso, por ser onisciente e onipresente no tempo e no espaço, Deus pode amar você antes de você ter existido. Deus podia já te amar. Se você perguntar quando foi que Deus começou a amar você, a resposta correta é nunca. Ele nunca começou a amar, porque ele sempre amou. Por não existir uma palavra para expressar a magnitude desse amor, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas, e a expressão de tal maneira é usada por ser impossível quantificar esse amor. Portanto, a menos que você creia em Jesus como seu Salvador, jamais irá entender o real significado de um amor que não tem começo e nem tem fim, porque é eterno. A primeira carta de João diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Como você pode dizer que ama a Deus se ainda não experimentou esse amor, crendo em Jesus como seu Salvador? Ao falar desse amor, João diz que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isto equivale a dizer que se você ainda não nasceu de novo, não nasceu de Deus, só poderá amar com as diferentes formas de amor natural, como o amor de mãe, o amor fraterno, o amor erótico. Jamais saberá o que é amar com o amor que é derramado pelo Espírito Santo nos corações daqueles nos quais ele habita. E João vai além, ao escrever que aquele que não ama com esse amor de Deus, não conhece a Deus. Quando você nasce de novo e é salvo por Jesus, você passa a desfrutar dos benefícios desse amor, como, por exemplo, a segurança eterna. Mas digamos que mesmo depois de convertido, você ainda teme ser condenado. A Bíblia diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nos próximos 3 minutos, Jesus joga um balde de água fria na autoconfiança de Pedro. No final do capítulo 13 do Evangelho de João, vemos Jesus jogar um balde de água fria na autoconfiança de Pedro, que dizia ser capaz de fazer e acontecer para permanecer ao lado de Jesus. Confiar em si mesmo é dar rédea solta ao pecado, que é a independência de Deus. Ao revelar aos seus discípulos que iria partir e que eles não poderiam segui-lo naquele momento, Pedro retruca: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ah, pobre Pedro, voluntarioso como uma mula. A resposta de Jesus revela a estupidez dessa demonstração de autoconfiança. Tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Deus nos criou para sermos dependentes dele. Adão podia ter vivido para sempre com um Deus pronto para suprir todas as suas necessidades. Mesmo assim, ele quis ser como Deus, quis ser dono do seu próprio nariz, independente do seu Criador. O pecado de Adão, esse princípio de independência, de autoconfiança, de insubordinação, ele está arraigado na alma de todo ser humano, inclusive na minha e na sua. A sabedoria humana diz: confie em si mesmo. Mas Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Os seus amigos aconselham você: siga o seu coração. Mas Deus alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Deus desdenha
do desejo de independência daqueles que querem ser donos do próprio nariz. Não sejais como o cavalo, diz a palavra de Deus, nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio. No mesmo salmo, Deus diz que deseja ensinar a você o caminho que deve trilhar e bastará um olhar dele para você entender. Enquanto isso, a religião dos homens continuará insistindo que você deve fazer mundos e fundos para Deus, quando é Ele quem deseja fazer tudo por você. Ou melhor, quem já fez o mais difícil, entregar o seu filho para morrer pelos pecados que você cometeu. O instinto de Pedro de querer fazer a sua autoconfiança parecer devoção não passa de uma tentativa de satisfazer o próprio ego, como fez o rei Saul no Antigo Testamento. Ao invés de destruir completamente o rebanho que tinha sido capturado do inimigo, conforme Deus tinha ordenado, Saul alegou que havia poupado o melhor do rebanho para oferecer sacrifício a Deus. A resposta que recebeu de Deus, através do profeta Samuel, foi esta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Nos próximos 3 minutos, Jesus revela a bendita esperança dos que já se converteram.